Descrição técnica do código de problema OBDII, módulo de controle VSS. Mau funcionamento da saída BU. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problemas do trem de força, DTC, geralmente se aplica a muitos veículos OBDII. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Citroën, Chevy, Ford, Peugeot, GMC, Dodge, Ram, Ducati, etc. O módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento em uma tensão de saída específica do sensor de velocidade do veículo, VSS, sinal quando um código P0609 é armazenado. Nesse caso, era esperado que um sinal de saída VSS viesse do próprio PCM ou de um dos muitos outros controladores internos. Esse circuito de saída VSS específico recebeu a designação B. Consulte uma fonte de informações confiáveis do veículo para a função específica desse circuito. No que se refere ao veículo em questão, os veículos equipados com sistemas de diagnóstico OBDII podem utilizar até 70 controladores de bordo. Esses controladores se comunicam via rede diária do controlador CAN. O VSS é um sensor eletromagnético usado para completar um circuito que fornece a um ou mais controladores um sinal preciso que reflete a velocidade do veículo. O VSS normalmente está posicionado próximo ao eixo de saída da transmissão, ou caixa de transferência-contração nas 4 rodas, ou no diferencial traseiro, um relator de aço dentado, fixado permanentemente no eixo de saída ou na coroa, passa próximo ao sensor eletromagnético e completa o circuito. As lacunas entre os dentes fornecem interrupções no circuito. O PCM e outros controladores recebem essas conclusões e interrupções do circuito como um padrão de tensão em forma de onda. A frequência desse padrão de forma de onda é interpretada como velocidade do veículo. O sinal VSS é geralmente recebido em um controlador primário, como o PCM ou o módulo de controle de transmissão, TCM. Depois que o controlador primário recebe a entrada VSS, ele é compartilhado com outros controladores via CAN. Se algum desses controladores secundários falhar ao receber o sinal VSS ou receber um sinal inconsistente, um código P0609 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Foto de exemplo de um VSS, sensor de velocidade do veículo. Qual é a gravidade deste DTC? Os códigos relacionados ao VSS podem afetar a estratégia de mudança de transmissão e a dirigibilidade do motor. Um código armazenado P0609 deve ser classificado como grave e diagnosticado, reparado o mais rápido possível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de falha P0609 podem incluir velocímetro, odômetro incorreto ou incorreto, mudança anormal, automática, da transmissão, códigos do sensor de velocidade do eixo de saída, códigos do sensor de velocidade de entrada, códigos do sensor de velocidade de entrada, códigos ABS ou sistema de controle de tração, TCS. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código podem incluir PCM, TCM ou outro controlador com defeitos, circuitos abertos ou em curto-circuito nos conectores CAN, corroídos, quebrados ou soltos, erro de programação do controlador. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P0609? Se outros códigos relacionados ao VSS forem armazenados, eles precisarão ser diagnosticados e reparados antes de tentar diagnosticar o P0609. Um scanner de diagnóstico, um voltímetro digital e uma fonte de informações confiáveis do veículo serão necessários para diagnosticar esse código. Use a fonte de informações do veículo para pesquisar boletins de serviço técnico, TSB, que são paralelos ao veículo em questão, bem como o código armazenado e os sintomas exibidos. Se você encontrar um TSB aplicável, a probabilidade de fornecer informações úteis para diagnóstico é muito grande. Utilize a fonte de informações do veículo para fluxogramas de diagnóstico, diagramas de fiação, gráficos de pinagem do conector, vistas da face do conector e procedimentos, especificações de teste de componentes. Toda essa informação será necessária para um diagnóstico bem-sucedido. Após uma inspeção visual dos conectores do controlador e dos chicotes CAN visíveis, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos armazenados. Se houver dados de congelamento de quadros disponíveis, pegue-os também. Anote todas essas informações, pode ser útil mais tarde no seu diagnóstico. Agora, limpe os códigos
códigos e teste o veículo até que o PCM entre no modo de prontidão ou o código seja redefinido. Se o PCM entrar no modo de prontidão sem que nenhum código seja armazenado, você estará lidando com um código intermitente e o problema que contribuiu para ele pode precisar piorar antes que um diagnóstico preciso seja alcançado. Se o código for redefinido, continue com o seu diagnóstico. Aviso: antes de usar o DVOM para testar a resistência e continuidade do circuito, desconecte todos os controladores relacionados. Não fazer isso pode resultar em danos ao controlador, com a chave ligada e o motor desligado. Use o DVOM para testar os circuitos de saída VSS individuais no controlador apropriado. Compare suas descobertas com os dados do sinal VSS. Se nenhum sinal de saída aceitável for detectado, suspeite de falha do controlador. Se um sinal de saída VSS aceitável for descoberto no controlador, use o DVOM para testar circuitos individuais entre cada um dos controladores relacionados. Repare ou substitua os circuitos ou componentes do sistema, conforme necessário, e teste novamente o sinal VSS, um código P0609, sem nenhum outro código armazenado. Não será causado por um VSS com defeito. Na maioria dos casos, a falha do controlador não é provável. No caso do P0609, é mais provável que um problema no controlador ou um erro de programação seja o culpado.